Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele. Meu. Pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da p, esse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir pra sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Fala, seus mal diagramados! Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, expediu 29 mandados de busca e apreensão nas casas de políticos, ativistas e empresários bolsonaristas. Entre eles, Velho da Havan, Saro Winter, Alan Terça Livre, mais quarta preso, e os deputados Bia Kicis, Carla Zambelli, Douglas Garcia Carteiro Reaça, Daniel Silveira e o príncipe surubeiro Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mas um nome me chamou muita atenção entre os envolvidos, que é Roberto Jefferson, né? Um cara que já esteve envolvido em falcatruas do governo Collor e também caiu no escândalo do Mensalão, agora renasce das cinzas para ser um dos investigados desse inquérito das fake news do STF. Qual que é a ideia dessa investigação? Descobrir um grupo que é responsável pela propagação de fake news e também desvendar se alguns dos empresários citados aí podem ter sido financiadores desse projeto. Um projeto que está sendo investigado desde que o governo entrou em 2019 e a Raquel Dodge, quando ainda era procuradora-geral da República, tentou engavetar, mas o STF não concordou. Esse tipo de engavetamento faz parte aí do governo Bolsonaro, né? Sempre quando ele quer calar alguma investigação que possa afetá-lo, ele usa essa chantagem de oferecer uma vaguinha no STF. Eu tenho certeza que na época ali ele chamou a Raquel para conversar e falou: ó, manda o pessoal parar lá no STF com essa história de fake news aí, que aí logo mais vai vagar 2 cadeiras no STF e eu te dou uma. Da mesma maneira que ele chantageava o Moro, da mesma maneira que ele está chantageando agora o Augusto Aras. É essa a moeda de troca principal do Bolsonaro, uma cadeirinha no STF. Até eu ia querer, né? As investigações também miram as ameaças que o STF tem aí sido alvo nos últimos dias. A instituição que antes passava despercebida agora virou alvo principal das manifestações ali na Praça dos Três Poderes durante os domingos, né? Aquela micareta de velho, e também nas redes sociais. Você pode ver que quase sempre tem algum ministro virando hashtag ameaçadora no Twitter. O próprio Roberto Jefferson esses dias postou uma foto de fuzil, uma arma que deve ser ali de brinquedo ou de isopor, estilo do Chaves, porque eu tenho certeza que ele não aguenta uma verdadeira, e falou que estava na hora de fuzilar os traidores da pátria. É, Roberto Jefferson, essas bravatas ficam muito bem com o gado bolsonarista, mas elas podem ter aí uma cobrança na justiça. E isso é bem irônico, porque até pouco tempo atrás eu achava que o Roberto Jefferson tinha ido fazer outra coisa da vida, né? Devia estar com algum projeto para apresentar na TV, já que ele nos anos 80 tinha programa em algumas emissoras no Brasil, mas não, ele voltou a ser um político ativo e influente, inclusive virou bolsonarista, olavista, defensor do Bolsonaro nas redes sociais, uma coisa bizarra. Não existe ninguém mais oportunista que esse cara no Brasil, eu desconheço mesmo. Já a Saro Winter, que está liderando aquele grupo 300 pelo Brasil lá no Distrito Federal,
também é uma das investigadas aí. Ela até postou no Twitter a intimação que recebeu, fez aquela bravata contra o Alexandre de Moraes e disse que está praticamente incomunicável. Estranho, né? Porque ela conseguiu postar no Twitter. Eu acho que quando a pessoa consegue ter acesso às redes sociais, ela não está nem praticamente incomunicável, ela está se comunicando muito bem. O que é uma infelicidade, porque seria um ganho para a sociedade a Sarah Winter nunca mais conseguir postar nada nas redes sociais. E a ironia do dia está no seguinte: um dia antes de receber essa intimação, esse mandado de busca e apreensão na casa dela, a Sarah Winter estava comemorando que o Wilson Witzel tinha sido alvo da Polícia Federal. E ela tinha até postado como é que a polícia faria para carregar estrume na viatura. Um dia depois, talvez ela já tenha conhecido na prática como é que se faz isso, né, Sarah? E o que é bizarro nessa situação toda é que a Sarah montou um grupo paramilitar, que ela confessou várias vezes. Ela é uma pessoa que endossa o nazismo de várias maneiras, inclusive falando naquele esquema de ucranizar o Brasil, mas até então estava todo mundo deixando ela atuar numa boa. Mas agora parece que a gracinha acabou ou ela foi, no mínimo, podada. Douglas Garcia, aquele deputado gay do PSL que foi tirado do armário pela Janaína Pascoal, fez vídeos enquanto a Polícia Federal ia no gabinete dele aqui na Alesp, em São Paulo. O cara não largou de ser blogueirinho nem agora que é um parlamentar. Enquanto estava sendo alvo de buscas e apreensão, a pessoa tinha a moral de fazer vídeo. Eu posso criticar quem eu quiser. Eu faço isso na tribuna da Assembleia, sempre fiz isso na tribuna da Assembleia. Bastava o senhor ministro Alexandre de Moraes abrir aí o canal da Rede Alesp, ele ia ver que eu faço sim críticas. Eu faço críticas certeiras ao Supremo Tribunal Federal. Não só o Supremo, como muitas outras instituições que deveriam fazer o seu trabalho e infelizmente não estão fazendo. Agora, esse nível de investigação aí, isso daí apequena, infelizmente, a Polícia Federal, porque o Supremo Tribunal Federal está utilizando do seu poder para perseguir aqueles que são conservadores, aqueles que têm liberdade de expressão. É isso o que vocês querem fazer, vocês querem calar a voz dos conservadores através das redes sociais, nessa perseguição danada que vocês estão fazendo. Ó, podem levar, levem computadores, levem tudo. E claro, vídeos em que ele sempre se coloca como vítima, né? Mas para de mimimi, cara, vitimismo é coisa de esquerdista. E nesse caso aí, esse Douglas Garcia, né, é um dos caras que é inimigo do Mamãe Falei. Eu fico pensando, cara, que coisa estranha, né? Estamos vivendo num momento que existem pessoas que são inimigos do Mamãe Falei que a gente tem que concordar que são piores que o Mamãe Falei. Já no caso do Luciano Hang, a Polícia Federal teve que fazer batidas em várias casas, já que é um cara bilionário, ele deve ter vários imóveis, né? Mas se levar em consideração o padrão estético que ele impõe nas próprias lojas, talvez o Luciano Hang nem precise ser investigado para ser preso. Basta olhar o mau gosto que ele tem para arquitetura, que já temos aí todo um caminho para levá-lo para a cadeia, porque aquilo que ele coloca como uma arquitetura válida nas lojas é um crime estético e visual. E com certeza ele deve impor isso na própria casa, né? Se não impõe, já tem gente que gosta tanto dessa arquitetura aí das lojas da Havan, que fez a própria casa inspirado em uma, como é o caso do Gustavo Lima. E no caso do Luciano Hang, eu não acredito que ele tenha melhor gosto, não. O pessoal já tá chegando, já tá mandando apoio pra ti, Luciano, aqui. Muita gente, nós admiramos você. A Mariana vem pra Guarapari. Opa, Guarapari, olha só. O pessoal tá entrando ainda. Quem procurar o UOL hoje vai encontrar essa notícia que fala: bolsonaristas pagam por postagens pró-ato com ataques a Congresso e STF. Eu gostaria que o UOL e a Folha de São Paulo procurasse nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, eu atacando o Congresso, eu atacando o STF e trazendo as pessoas para o dia 15, neste domingo, para fazer ataque. Nós temos propostas para um Brasil melhor.
Alan dos Panos, que um dia antes dessa ação da Polícia Federal estava chamando o Alexandre de Moraes de ministro revoltadinho lá no Twitter, recebeu uma visitinha bem cedo na casa dele e está, claro, gritando na internet, dizendo que está sendo alvo de perseguição, que ele está apenas exercendo o papel de liberdade de expressão e que não deveria ser perseguido. Alan Terça Livre é um cara que, infelizmente, eu tenho que dividir a minha profissão, que é de jornalista. Uma pessoa que confunde liberdade de expressão com fake news. Alan, do Terça Livre, que eu espero que, se um dia for preso, tenha condições de ao menos manter o grande vício dele. Não é o de mentir, mas de fumar cigarro. Porque na cadeia, você sabe, né, Alan? Cigarro é moeda de troca. E se você não tiver, sabe lá o que você vai ter que fazer para conseguir o seu massinho de eite lá no Chilindró. A Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina cumpriram neste sábado mandados de busca, apreensão e sequestro de bens. Sequestro de bens. Tudo que eles amariam fazer comigo, mas não conseguem. Dá só um alô pro STF. Beijão pra todo mundo lá. E o que dizer de Rei Bianchi? Tive até que ler aqui porque eu nunca ouvi falar dessa pessoa, por isso que eu não sei o que dizer também. Diz as matérias aqui que ele é músico e comediante. Tá aí um combo bem ridículo e bem típico de pessoa ressentida, né? Tá, não tô falando de mim, tô falando do Rei Bianchi. Rei Bianchi, que é um dos apoiadores do bolsonarismo aí, um típico daqueles influenciadores do baixo clero. Rei Bianchi também foi alvo dessa investigação. Enquanto a Polícia Federal entrava na casa dele para apreender tablets, celulares, computadores, ele estava fazendo o quê? Fazendo o que faz de melhor, que é sendo blogueirinho e filmando a atuação e o trabalho da Polícia Federal. Eu operado, estou aqui, mas eu não sou vítima de nada, sou PQD, eu tenho 56 anos, sou cumpridor do pagador de impostos, eu não fui indicado por ninguém, entendeu? Eu estou há 40 anos, me formei com 48 anos, acabei com a graduação com 51 anos, e agora o STF me manda para investigar a minha vida. Qual será a vida de quem que tem que ser investigada? Né? Eu não sou advogado, eu não fui advogado do PCC, né? Eu não fui advogado do PCC, eu não fiz nada. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, olha só, Polícia Federal, os caras trabalhando, né? Vem aqui, olha minha esposa, deixa você chorando. Olha, minha esposa chorando aqui, ó. Olha lá, passando mal. E se por causa disso aqui, a minha esposa passar por, vou processar o STF, processar o inquérito, pra mim, humorista. Eu vou mandar esse vídeo pra todo mundo. A Bia aqui, esse deputada federal lá de Brasília, vou mandar para Carlos Bolsonaro. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada, não. Isso é ridículo. Um cidadão, eu sou um cidadão que pago meus impostos. Não tô aqui e não se me prender, vai ser a minha honra. Eu vou subir, eu sou artista. E claro que tinha que sobrar pro Lula. Ele disse que é homem, que é íntegro e que não tem medo da polícia como o Lula. E o PT, hein? E o Lula? Pelo que eu lembro, o Lula nunca teve medo da polícia, né? Nunca fugiu quando estava sendo investigado e também agora ele está numa boa lá com a Janja na casa dele. Inclusive, lá no prédio que o Lula mora, seria até normal ter medo de polícia, né? Porque esses dias teve um tiroteio entre um delegado e a namorada num dos apartamentos desse prédio lá em São Bernardo do Campo. Não me parece um lugar em que a polícia não deve ser temida. Outro youtuber bolsonarista também foi alvo dessa investigação. O nome do cara é Enzo, e eu nem sabia que existia já Enzo adulto no Brasil. Pra mim só existia Enzo idoso, sendo aí no caso imigrante italiano que veio há muito tempo pro país, ou Enzo Gabriel de 5 anos. Não, mas tem um youtuber também, um youtuber que é bravateiro, que é corajoso, pô. O cara mandou bem aqui, pelo menos pro gado bolsonarista, ele mandou muito bem. Ou ele, de certa maneira, aí se complicou um pouquinho mais, que ele postou o seguinte depois de ser alvo dessa investigação. Hey Alexandre de Moraes, você não passa de um mafioso filho de uma p***. Fake news foi sua mãe que fez quando disse que você era bonito, seu arrombado, desrespeitoso de uma merda. Que fique para a história, esse homem aqui não se ajoelhou para um ministro corrupto. Disparou o Enzo. Cara, que palavreado, Enzo. Eu nem sei qual que é a sua idade, mas, pô, eu acho que você não tem ainda condições de falar
tantos termos de baixo calão assim nas redes sociais, né? E se tiver, fique esperto, porque é o seguinte, se até o momento você já estava sendo investigado e sendo alvo aí de espalhar fake news, de atentar contra o STF, com isso você cria mais uma prova contra si mesmo. Tá no nível da inteligência bolsonarista, tá certo. O que eu queria ver, na verdade, era o depoimento da Carla Zambelli, né? Os deputados aí não precisam, de certa maneira, entregar os seus aparelhos tecnológicos, eles só vão ter que dar o depoimento ali no STF. Eu fiquei imaginando a Carla Zambelli tentando proteger os amigos, o governo, e no fim acaba entregando todo mundo de uma vez só. Porque nos últimos dias, Carla Zambelli, aí, que se colocou como a principal defensora do governo, tem feito o governo entrar em maus lençóis. Porque primeiro ela disse que a Lava Jato só ia atrás do PT. Depois ela acabou dando uma entrevista para a Rádio Gaúcha em que disse que os governadores seriam alvos de investigações da Polícia Federal, mesmo sem ninguém ter informação sobre isso até aquele momento. Carla Zambelli, que de certa maneira ela deve achar que está muito poderosa no momento e acaba não fazendo ali aquela conta de que o que ela vai falar vai acabar mais complicando do que ajudando, como a gente viu aí nesses dois casos específicos. A live de hoje é sobre o assunto proibido, né? Que ninguém pode falar. Sobre o assunto no qual, quando as pessoas falam, vão presas. E que, teoricamente, deveria ser o guardião da nossa Constituição. Pernilongo. Aquela instituição que deveria guardar a Constituição. Mas não guarda. Não. Bia Kicis está no mesmo caminho, né? Ela até comemorou o relacionamento entre traficantes, cloroquina e o governo. Imagina só como vai ser o depoimento dessa mulher quando ela for convocada. Eu sou uma pessoa muito responsável. Eu jamais me lançaria alguma coisa que eu achasse que eu não estivesse à altura de cumprir bem o meu papel. Primeiro que eu tenho essa base jurídica grande e eu conheço o funcionamento do parlamento porque eu estou enfurnada lá dentro há 4 anos, frequentando as audiências públicas, assistindo a CCJ, vendo como funciona, estudando o regimento. Então, assim, eu sou parlamentar de primeiro mandato, sim, tem muito que aprender, sim. Mas eu quero dar a minha contribuição onde eu acho que eu vou ser mais útil e não só para os parlamentares, para o Brasil, mas para o governo. Daniel Silveira também não é conhecido por ser brilhante. O cara que já chamou eu e o Marco Bezzi para discutir lá no gabinete dele é mais um dos investigados desse inquérito das fake news aí promovido pelo STF. Vamos ver se ele vai ter capacidade de falar a verdade ou como ele vai fazer para esconder todos os vínculos que ele tem com as notícias falsas desde a época das eleições. O Carluxo também já tá morrendo de medo. Falou que o Alexandre de Moraes está agindo de forma inconstitucional, que isso é um absurdo, que estamos entrando numa ditadura do STF. Mas isso a gente sabe, é só medo. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, também está morrendo de medo de cair nessa investigação, porque não vai ser muito difícil. Se em algum momento pedirem os celulares desses dois, como o Marcelo Freixo já disse no Twitter, vai ser muito mais fácil de desmontar todo esse esquema, essa formação de quadrilha aí, que deve ter até extorsão envolvida no meio, para descobrir de onde vêm as fake news e quem financia elas. Eles ficam com medo porque a investigação pode desbaratinar alguns crimes aí, como formação de quadrilha, extorsão, lavagem de dinheiro, combinado com ameaças, entre outras coisas. É por isso que eles estão com receio de isso avançar. Claro que vai ter gente comparando essa ação do STF com a Lava Jato, que criou ali o lawfare na nossa justiça. Mas são coisas que podem ser comparadas, mas que também têm suas particularidades. Porque no caso aí, o Alexandre de Moraes e o STF foram alvos diretos de todas as fake news dos últimos tempos. Então, eles aí podem colocar como uma exceção essa investigação dessa rede que a gente sabe muito bem que vem operando para abalar nossa política há muito tempo. É uma investigação atípica, mas ela tem todo o processo legal porque envolve ministros do STF e seus familiares diretamente. Então, vamos ver aí como isso
vai ser encarado pela justiça brasileira nos próximos dias e até onde chega. E é isso aí, galera, para todo mundo que gosta aqui do canal, nós temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e também, caso você queira fazer uma contribuição, temos nossa conta jurídica. E para quem quer continuar seguindo a Galãs fora do YouTube, temos o nosso Facebook, Instagram e Twitter. E para todo mundo aí que acredita que essa investigação não vai dar em nada e que essas pessoas são pessoas limpas, que não estão envolvidas com fake news, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.